Shalom, meus queridos e amados irmãos, amigos, que o Eterno te abençoe e te guarde, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelas orações de vocês, estou bem melhor, viu? Estou bem melhor, estou me recuperando graças ao Criador. Ouvi também falar que o pastor Lamartine Pozella também está com problemas de saúde. Que o Eterno te abençoe e te guarde, viu, pastor? Estou orando por ti, viu? O pastor não me conhece, mas eu te conheço há muitos anos, né? Acompanho o seu trabalho, que é sensacional. O senhor é um professor e eu sou um aluno, aprendo muito com o senhor, viu? Um forte abraço, pastor Lamartine Pozella. E se um dia o Eterno nos permitir, gostaria de estar aí junto, fazendo uma live aqui no nosso canal, e gostaria que o senhor estivesse participando, né? Me desse essa honra, porque eu sou muito pequenininho, não sei se mereço tanto privilégio, tanta honra, né? Mas se o Eterno permitir, ele vai preparar esse dia sim. Forte abraço, pastor, que o Criador te abençoe e te guarde, viu? Estou orando para que o senhor esteja muito bem, porque as fileiras daqueles que pregam a palavra de Deus têm que crescer, não pode diminuir. Nós não podemos estar aí parados, tá bom? Shalom, forte abraço para todos. Bom, eu quero mostrar para vocês hoje uma coisa que é muito importante. Nós temos que estar atento às políticas do mundo, temos que estar atento aos acontecimentos naturais, às catástrofes, né? Por quê? Porque tudo isso tem a dizer muito com as profecias. As profecias falam sobre políticas, falam sobre leis, falam sobre acontecimentos naturais, catástrofes naturais, né? As profecias se dirigem a tudo isso. Então você tem que estar atento a tudo o que acontece. Por quê? Porque aí você olha com a profecia e fala, olha, está batendo, Deus está falando, Deus está nos avisando, Deus está nos prevenindo, olha o que estão preparando. Eu já falei disso, eu mandei escrever, leia a Escritura, esteja atento, mas tenha uma visão espiritual. Se você for com a visão física, você não vai conseguir perceber. Tenha uma visão espiritual. Como é que você tem uma visão espiritual? Primeiro, através das orações, do jejum, do clamor e através do estudo da palavra, tá bom? E toda vez que você for sentar para estudar a palavra, não pegue a Bíblia simplesmente como se fosse o dono da Escritura. Não, o dono é o Criador. Então pegue ela com extrema reverência, né? Eu tenho o costume de, antes de tocar na Escritura Sagrada, eu lavo minhas mãos. Tá bom? Eu vou lá e lavo minhas mãos, bem lavada, porque é uma palavra santa e pura. Então faço um gesto simbólico, lavando as minhas mãos em respeito à Escritura Sagrada. Lavo as mãos e aí eu vou fazer o estudo. Antes, porém, eu faço uma oração, me dirijo ao Criador, pedindo a Ele permissão para estar estudando a sua palavra e pedindo a Ele que me dê entendimento, conhecimento da Escritura Sagrada. É assim que temos que estar sempre diante do Criador e diante da sua Escritura e ter uma visão espiritual de tudo. Presta atenção, eu mostro sempre para as pessoas sobre o anticristo, sobre o homem do pecado, aqueles que vão dominar o mundo, que já estão preparando o seu terreno, preparando o seu governo para dominar o mundo, e essa dominação é sob pecado, tá bom? É a base de pecado, porque é contrário ao Criador, contrário à sua palavra. Da onde vem o sistema do anticristo, do homem do pecado? Tem que ser um regime autoritário. Qual é o regime autoritário na Terra hoje? Nós sabemos, tá bom? É o socialismo, o comunismo, né? Então presta bem atenção que eu vou falar aqui os governos de esquerda, tá bom? E eu não vou falar o nome de certos países, você sabe quem é o país do tapete, né? Aquele país do tapete, você sabe qual que é, né? Que é contrário à paz ali no Oriente Médio. Vocês sabem quem é. Então vou mostrar para vocês agora, nos Estados Unidos, os democratas da Câmara assinam carta conclamando Biden a se juntar rapidamente, olha a colocação, rapidamente ao acordo nuclear com o país do tapete. Ok? Por que os democratas americanos querem tanta agilidade para os Estados Unidos voltar para esse acordo nuclear? Porque já no outro governo, antes do Donald Trump, né, que era o governo Obama, eles tiveram grande apoio e avançaram muito
para ter as suas armas nucleares. Vocês sabem disso, que as armas nucleares é para trazer uma tragédia total, né? E a Escritura Sagrada fala, né, de uma grande destruição que vão provocar naquela região. A Escritura fala isso, né? Então nós sabemos que estão se preparando para isso. E está aqui, ó. Tá? Preste bem atenção nesse texto do livro de Daniel, capítulo 10, verso 13. No entanto, o príncipe do reino persa se opôs a mim por 21 dias. Agora Miguel, um príncipe de primeira linha, veio em meu auxílio, depois que fui detido ali com os reis da Pérsia. Daniel capítulo 10, verso 13. Quem falou isso? Um anjo. Quando Daniel clamou, o anjo diz que na hora que ele clamou, veio a ordem, eu parti em teu socorro. Mas ele fala, o príncipe da Pérsia me deteve. E ele teve que lutar e precisou da ajuda de Miguel. Tá bom? Leia lá, Daniel 10. Leia, confira, isso é muito bom. Um grupo de 150 democratas da Câmara dos Representantes, deputados, né, dos Estados Unidos, assinou uma carta conclamando ao presidente, talvez, né, o possível presidente eleito dos Estados Unidos, que é o Joe Biden, né, a reingressar rapidamente, olha bem que eles têm urgência, no acordo nuclear de 2015 com o país do tapete, tá bom? Olha bem, que eles estão com pressa, eles têm pressa, ok? E uma das promessas do país do tapete, qual que é? Destruir Israel. Na carta de 23 de dezembro, eles escreveram que a diplomacia é o melhor caminho para interromper e reverter o programa nuclear do país do tapete, né? Diminuir as tensões na região e facilitar a incorporação de nossa nação na comunidade internacional. Estamos unidos em nosso apoio para tomar rapidamente as medidas diplomáticas necessárias para restaurar as restrições ao programa nuclear com o país do tapete, né? E retornar tanto o país do tapete quanto os Estados Unidos ao cumprimento do Plano de Ação Conjunto Global, JCPOA, como ponto de partida para as futuras negociações. A coisa é urgente, existe um plano então, né? Porque precisa restabelecer rápido. Nossa, mas por que essa agilidade em dar condições nucleares para um país que todos eles sabem muito bem que financiam o mal, que bancam o mal, né? E que tem um intuito que é de conflito para extermínio da nação de Israel, ok? Então veja bem que o negócio é terrível, né? Os signatários afirmam que o acordo comprovadamente restringiu o programa nuclear do país do tapete até depois da retirada unilateral dos Estados Unidos. O governo Donald Trump retirou-se em maio de 2018 do acordo de 2015, reimpondo as sanções suspensas sob ele. Tudo junto, né, com a promulgação de novas sanções, ok? Como parte do que chamou de campanha de pressão máxima, os signatários democratas, que é a esquerda americana, né, escreveram que deixou o país do tapete, né, com um programa nuclear irrestrito, ok? Falhou efetivamente, segundo eles, né, em lidar com o outro comportamento maligno do país do tapete e aumentou muito a probabilidade de confronto violento e conflito, claro, né, de perder os financiamentos, né, por parte de quem? Estados Unidos mesmo, né? Eles continuaram dizendo que esta política incoerente e provocadora aumentou a tensão regional e os ataques contra nossas tropas e nossos parceiros e encorajou a linha dura do país do tapete
Como resultado, o risco de um erro de cálculo potencialmente devastador permanece desnecessariamente alto. O reengajamento multilateral na prevenção do desenvolvimento de uma arma nuclear do país do tapete e a reabertura dos canais de comunicação são essenciais para reverter esses desenvolvimentos perigosos. No antigo governo Obama, né, eles receberam mais de 150 bilhões de dólares. Então vê que o diálogo está resolvendo, né? A gente vê que esse governo realmente vai dialogar, né? Além disso, a carta dizia que outras atividades desestabilizadoras do país do tapete na região, como seu apoio ao extremismo, né? Desenvolvimento de mísseis balísticos, violações dos direitos humanos contra o seu próprio povo e detenção de prisioneiros políticos estrangeiros, incluindo americanos, justificam uma diplomacia internacional forte e coordenada. O JCPOA não impede nossa capacidade de lidar com essas atividades desestabilizadoras. Um programa nuclear do país do tapete desenfreado exacerbaria essas outras ameaças representadas pelo país do tapete e inspiraria uma corrida armamentista nuclear no Oriente Médio. O que está acontecendo é justamente ao contrário. Agora, saindo Donald Trump, se sair, o que acontece? Volta a política dos tempos do Obama, a política democrática. E aí eles vão ter o quê? Ajuda financeira, como tinham antes. Ok? Então tá aqui, né? O Biden disse que os Estados Unidos voltariam a aderir ao acordo se o país do tapete, né, retornasse ao cumprimento e que, se a República Islâmica o fizesse, haveria negociações subsequentes que também abordariam o programa de mísseis balísticos do país do tapete. O apoio ao extremismo, né, e as violações dos direitos humanos. Então vejam bem, eu quero só que vocês guardem na cabeça uma coisa. Karl Marx, uma das coisas que ele escreveu é que ele derrotaria a Deus, que ele extinguiria a Bíblia e todos os países que são regidos pelo socialismo ou comunismo. Uma das primeiras coisas que eles fazem é proibirem o culto de adoração ao Criador e querem que seja adorado o comunismo, o partido, certo? Então, uma das coisas é derrotar a Deus. O que fala a Bíblia? Que o homem do pecado se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, e que ousa se assentar no trono de Deus, no templo de Deus, se fazendo como o próprio Deus. O que isso quer dizer o quê? Que eles querem fazer exatamente como Karl Marx elaborou todo esse plano. Vamos destruir a Deus. E uma das coisas que eles têm em mente para destruir a Deus, o que é? Olha, Israel é conhecido como a nação escolhida por Deus. Esse é o meu povo para sempre, como diz a Escritura Sagrada. E eles vêm dessa forma. Destruir a Israel é destruir a Deus. Olha, nós vamos atacar e destruir Israel e Deus não vai poder impedir. Por isso, ganham tanta força justamente em um país que tem ódio mortal de Israel. Então nós estamos vendo que está sendo preparado. E se o Donald Trump, eu creio que não, tá? Na minha opinião, creio que Trump ainda fica. Tem muita coisa acontecendo. Mas se o Donald Trump cair, já vai iniciar de imediato todos esses acordos. Tudo vai voltar o que era antes. E eles vão passar a ser financiados, receberem grande ajuda de nações poderosas e de grandes
financiadores do mundo, né? E eles vão tentar cumprir o seu intuito, que é destruir a nação de Israel. E aí eles vão querer dizer, tá vendo? Nada aconteceu conosco, estamos mais fortes do que nunca. Por isso é que a Escritura fala que eles vão estabelecer o reino do anticristo. E que ele vai se sentir totalmente seguro, eu posso, olha o poder que eu tenho. E vai querer destruir Israel, mas o próprio livro de Ezequiel já nos avisa, Deus fala o quê? Eu vou atrair eles para dentro de Israel, nos montes de Israel, e ali eu vou destruí-los. O Criador já nos avisa, é eu que vou destruir a eles. É como as pragas do Egito, o nosso Criador disse para Israel que iriam cair todas aquelas pragas, mas quando chegou na última praga, ele falou para Moisés o quê? Pega o povo e bota dentro de casa, passa o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e não saiam, porque eu vou fazer o anjo da morte descer e eu vou matar todo o primogênito de Israel, até dos animais. O Criador foi bem claro nisso. Ele falou, é eu. E quando Israel entrou e se confinou dentro das suas casas, então o anjo da morte passou ali e matou todo o primogênito do Egito. E o que aconteceu? Faraó então se encurvou. Não aguentou aquela pressão. A mesma coisa agora o Criador está dizendo. Quando chegar esse grande conflito, ele diz o quê? Calma. É eu quem vou combater, e é eu quem vou atrair eles para os montes de Israel, e ali eu vou destruir. Leia Ezequiel 38 e 39, capítulo 38 e capítulo 39, é bom ler o capítulo completo, para você entender, tá bom? O Eterno te abençoe e te guarde, e é isso, estamos atentos a todos os acontecimentos, porque em todos os acontecimentos no mundo existem profecias se cumprindo. E isso é importante para nós sabermos que, com todo esse cumprimento profético, nossa redenção está aí, às portas. Amém? Logo, logo vamos estar nos abraçando e saltando de alegria, adentrando a redenção e a vida eterna. Shalom, um forte abraço para todos. Obrigado pelo carinho de todos, pelas orações. E vamos continuar firme aí na obra de Deus, se o Eterno assim nos permitir. Forte abraço, meus irmãos. Obrigado pelo carinho de todos. Shalom.